Olá, caros alunos. Daremos início à videoaula sobre transição demográfica e transição epidemiológica. Essa aula é baseada no material gentilmente cedido pelo professor Matias Locke, da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Primeiramente, vamos falar do conceito de transição demográfica. Transição demográfica é definido como as mudanças ocorridas nos padrões de mortalidade e fecundidade que acabam por afetar o tamanho e a estrutura etária de uma determinada população. Gostaria que vocês analisassem um slide que mostra um quadro com diferentes fases da questão da transição demográfica. Observe, na fase 1, podemos observar que a mortalidade está aumentando, que a fecundidade também está aumentando. Nesse caso, como morrem muitas pessoas, mas também nascem muitos bebês, muitas crianças, a população se mantém mais ou menos estável. Era assim nos nossos primórdios. Uma baixa população, mas morria-se muito por doenças que ainda não se sabiam a cura, por falta de condições de saúde, mas também nascia-se muitas crianças. E a população ficava mais ou menos estável. Numa segunda fase, diminui-se a mortalidade. Quando se começa a descobrir as causas das doenças, ali depois, mais ou menos de 1750, alguns autores colocam, então começa a descobrir as causas de algumas doenças infecciosas, parasitárias, começa a melhorar as condições de saúde das pessoas, então a mortalidade diminui, mas a fecundidade continua aumentada. E aí há uma explosão demográfica, aumenta-se bastante a população. Nesse momento, podemos ver no próximo slide um fenômeno que os autores chamam de explosão demográfica, ou seja, como surge uma diminuição da mortalidade, um aumento da fecundidade e uma explosão demográfica, a população cresce demais, aí o Estado interfere em alguns estados, em algumas situações, controlando de forma autoritária os nascimentos ou por forma do planejamento familiar. E é assim que começa-se a diminuir um pouquinho também os nascimentos e começa a se estabilizar nessa segunda fase a questão da população, mas continua aumentando, mas num nível menor. Já numa terceira fase, continua-se a diminuição da mortalidade, mas daí com esse controle da fecundidade, da natalidade, diminui-se a fecundidade e pode-se ter uma estabilização da população ou até mesmo uma diminuição do número da população. Nós vamos analisar nos próximos slides uma série de tabelas e gráficos que mostram um pouco como essa transição demográfica está acontecendo, né, já como que estavam esses números em outros momentos e como isso está acontecendo atualmente e até algumas projeções futuras. Vejamos então nessa primeira tabela. Em 1940, aproximadamente 43% da população do Brasil era de 0 a 14 anos. E 55% estava ali entre 15 e 64 anos. E somente 2% com 65 anos ou mais. Já em 2010, veja como os números diminuíram. 27% ficaram ali entre 0 e 14 anos, 66% de 15 a 64 e 7% de 65 anos ou mais. Então essa transição demográfica já demonstra ali em 70 anos essa diferença do número de crianças, do número de jovens e adultos e esse aumento também do número de idosos. Seguimos então numa pirâmide etária brasileira. Demonstraremos 3 pirâmides. Uma datada de 1975 e o principal reflexão que eu quero fazer com vocês aqui é uma comparação entre o número de crianças de 0 a 4 anos e o número de idosos de 60 a 64 anos. Percebam na pirâmide etária brasileira de 1975. A relação que temos nessa pirâmide etária de 1975 é a seguinte: aproximadamente 8,25 crianças de 0 a 4 anos para cada idoso de 60 a 64 anos. Então, nascia-se muito mais crianças do que tínhamos idosos. Por quê? As pessoas morriam muitas vezes, tá? Morriam muitas vezes antes dessa idade. Então, muitas doenças ainda não tinham cura e as pessoas, ou muitas doenças
não só cura, mas não eram tratados os seus agravos para que as pessoas pudessem viver com qualidade e viver mais anos. Então, a expectativa de vida de um brasileiro não era muito alta, e aí nós podíamos ver que tínhamos muito mais crianças de 0 a 4 anos, porque as questões de mortalidade infantil no Brasil já estavam mais resolvidas, e os idosos não viviam tanto. Então, tínhamos essa relação de aproximadamente 8 crianças de 0 a 4 anos para cada idoso de 60 a 64 anos. Vamos agora para uma outra pirâmide etária, datada do ano de 2010. Percebam já como que se altera essa pirâmide. A pirâmide anterior, que tinha-se na sua base, né, um grande número de crianças, jovens, adolescentes, e um pequeno número diminuindo até sumir de idosos até chegar aos 100 anos, agora nós podemos ver que isso foi aumentando. Já temos uma relação de crianças de 0 a 4 anos de 2, crianças para cada idoso de 60 a 64 anos. Então veja como isso se alterou. E comece a pensar sobre o que isso pode influenciar no seu trabalho como profissional de educação física. O que muda no pensar a saúde das pessoas. Uma das coisas é pensar que existe aí um público idoso que está aumentando e que vai exigir maiores cuidados em saúde e que vai exigir maiores projetos de intervenção para ajudá-los a viver com qualidade. Uma das coisas que a gente pode estar pensando. Isso data de 2010, né, há 5 anos atrás. Agora, vamos ver uma outra pirâmide, que seria uma projeção para 2050. Não é muito longe do que estamos hoje. A relação que se imagina é que exista uma criança de 0 a 4 anos para cada idoso de 60 a 64 anos. Percebam como essa nem é mais um formato de pirâmide, o formato de um triângulo, já é um formato cilíndrico, onde, se vocês olharem na faixa ali de idade, das duas idades que eu estou destacando, vocês vão perceber mais ou menos o mesmo número de pessoas nessas faixas etárias, demonstrando que ações em saúde devem se alterando, que os profissionais devem se preparar para trabalhar com esse número de idosos que vai aumentando e que vai deixando bem equiparado o número de pessoas, as populações que devemos trabalhar. Ou seja, trata-se de uma transição demográfica, onde tínhamos poucos idosos antigamente, e hoje isso está aumentando cada vez mais e vai trazer influências para o trabalho de todo profissional de saúde, inclusive o profissional de educação física. De maneira a demonstrar de forma consolidada essa evolução dos dados, podemos observar nesse novo gráfico que em azul temos ali as crianças de 0 a 14 anos e em rosa idosos de 65 anos ou mais. Percebam que em 1940 a relação que se tinha, né, muito mais crianças e adolescentes e muito menos idosos. E uma projeção para 2050, como vimos nos outros gráficos, e se igualando também, e até os idosos passando a ser um número maior que essa faixa etária. Então, se trabalhávamos com ações voltadas para crianças e adolescentes, com o tempo temos que ir pensando cada vez mais em ações também voltadas aos idosos. Não desconsiderando as crianças e adolescentes, mas lembrando que um número grande de idosos também estarão presentes em 2050. Alguns aspectos importantes relacionados à transição demográfica foi a questão da urbanização. As pessoas vindo viver mais na cidade, tiveram mais acesso a serviços de saúde e isso foi alterando também as condições de saúde das pessoas. As implicações dos padrões de morbidade em consequência da diminuição da mortalidade, ou seja, os cuidados, foram se descobrindo os tratamentos para diversos problemas de saúde que não existiam antes e as pessoas foram tendo maiores condições de vida. Isso foi também afetando a questão da transição demográfica. E as diferenças regionais, né? Numa região se vive mais, em outra região se vive menos. Nessa charge podemos ver bem claro como que a situação das pessoas hoje, como que o idoso vive mais e com mais tempo e com mais qualidade nos dias de hoje. Depois de tratarmos do conceito de transição demográfica, trataremos agora da transição epidemiológica, ou seja, a caracterização das mudanças ocorridas nos padrões de mortalidade e morbidade, que caracterizam uma população específica.
Em geral, essa transição ocorre a partir da redução da mortalidade por doenças infecciosas, passando a haver o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. Então, diminui-se as doenças infecciosas porque o tratamento para essas doenças melhorou e avançou e passa a haver um predomínio de doenças crônicas não transmissíveis, ligadas a questões novas também relacionadas à alimentação, à falta de exercício, ao aumento do sedentarismo, pelas pessoas se movimentarem menos em função de toda a revolução industrial, mesmo no trabalho a pessoa acaba realizando menos atividade física. Então, toda essa alteração tem influência sobre a transição epidemiológica. Não se pode desvincular a transição epidemiológica também de outras modificações que acontecem nas sociedades, tanto as demográficas, como falamos da transição demográfica, como questões, modificações sociais e econômicas. Então, essas modificações também interferem na transição epidemiológica, na redução de mortalidade, tanto infecciosa como nas doenças crônicas degenerativas. Nesse próximo gráfico, falaremos a nível de Brasil, do modelo polarizado de transição epidemiológica, com a coexistência de velhos e novos problemas. Ou seja, aqui temos 4 causas, que é a DIP, que são as doenças infecto-parasitárias, as neoplasias, doenças do aparelho circulatório e causas externas, que seriam por violência, por acidente no trânsito. Então notem, por exemplo, as doenças infecciosas em 1930, elas acometiam muito mais as pessoas e ali há um declínio nessa linha pontilhada relacionada a doenças infecto-parasitárias e em 1990 já é um número muito menor dessa doença, um número menor de pessoas que são acometidas por essa doença. Já, contrário a isso, nós podemos ver as doenças do aparelho circulatório, que não se tinha tanto problema com as pessoas, não tinha tantas pessoas com essa doença lá em 1930 e esse número aumenta consideravelmente se olharmos os dias de hoje. E aí também temos ali as doenças de causas externas, ou por que aumentou talvez tanto a violência, talvez tanto os acidentes, as questões de causas externas que estão ligadas à violência com drogas, com armas de fogo. Então podemos perceber nesse gráfico como que coexistem velhos e novos problemas de saúde e que acaba que um determinado problema é melhor resolvido e outros problemas de saúde aparecem e acabam influenciando na morbimortalidade das pessoas de diferentes épocas. Outra questão que envolve a relação de classe social pode ser observada em problemas. Por exemplo, a desnutrição, que atacava mais as pessoas de classes mais baixas, pode ser caracterizado como um problema realmente de quem tem uma faixa de renda menor. Agora, outros problemas como a obesidade não são doenças ou agravos que acontecem somente em grupos mais vulneráveis economicamente, mas tanto classes mais baixas como classes mais ricas hoje sofrem com o problema da obesidade. Então, são velhos problemas convivendo com novos problemas em saúde. Podemos notar ainda a nível de Brasil, conforme as imagens desse slide, algumas questões que podem interferir na transição epidemiológica no Brasil. Então temos a questão da natalidade, a questão da educação de filhos, a questão da própria educação que o Estado proporciona aos nossos filhos, a questão da falta de emprego, e tudo isso pode interferir numa questão de violência lá na frente. Então, toda uma conjuntura de situações de saúde, e aí é importante que a epidemiologia dê conta de estudar as várias causas que podem interferir em um problema de saúde. Com relação à violência, não é só olhar lá na frente que às vezes acontece de ter um bandido que cometeu um determinado crime. Mas para se chegar até esse crime, várias causas podem ter interferido na vida dessa pessoa. E por meio de estudos epidemiológicos é possível estarmos pensando nessas causas, estudando essas causas para tentar prevenir problemas que no futuro podem causar problemas de violência, como temos aqui em cenas de filme de cinema relacionado a essas questões de violência ou nessas charges apresentadas aqui em nossa aula. Por fim, é importante entendermos que a transição epidemiológica, ou seja, a mudança no padrão da morbimortalidade,
através dos tempos, pode interferir no trabalho de qualquer profissional de saúde. Se as pessoas hoje caminham menos do que caminhavam antigamente, se as pessoas hoje se alimentam diferente, consomem mais carboidrato, consomem mais gordura, não tem uma alimentação tão natural como tinha antigamente, isso pode interferir nas suas condições de saúde. As condições de um próprio ambiente, a urbanização, o número de carros que temos nas ruas, tudo isso pode interferir na prática de atividade física. Então, a epidemiologia é uma ciência que está aí para procurar observar as causas, os fatores de risco que podem levar a determinado agravo em saúde e a determinada doença. Nessa unidade 2, também teremos um texto sobre barreiras para a prática da atividade física. Por meio de estudos epidemiológicos, poderemos observar várias barreiras que podem interferir as pessoas de praticarem atividade física. Então, é a epidemiologia nos ajudando, enquanto profissional de educação física, a vislumbrar uma maior eficácia e efetividade das nossas ações. Espero que fique claro esses conceitos de transição epidemiológica e demográfica e como isso pode interferir na sua atuação, no dia a dia, se você estiver atuando em saúde pública e coletiva. Bons estudos!